Então, pessoal, continuando com áreas de figuras planas, a gente vai ver agora a área do círculo e algumas partes. Mas antes, eu quero dar uma recordada na circunferência. Aliás, qual é a diferença entre circunferência e círculo, né? Então, veja, aqui, esse traçado azul é o que a gente chama de circunferência, é o contorno. Se você tivesse um terreno nesse formato, a circunferência é a cerca do seu terreno, tá? Então você não calcula a área de circunferência, você calcula perímetro de circunferência, o comprimento dela, tá? Você calcula a área do círculo. O círculo, veja aqui, fechadinho em azul. Então o círculo é a cerca e toda a região interna à cerca. Tudo isso azul aqui vai formar um círculo, ok? Bom, sabendo disso, vamos recordar algumas coisas aqui da circunferência. Bom, primeiro, o que é uma circunferência, né? É um lugar aqui no plano onde estão vários pontos, todos os pontos que distam uma mesma distância de um determinado ponto que eu chamo de centro. Então aqui eu tenho o centro da circunferência, ó. Essa distância eu chamo de raio, do centro até qualquer ponto da circunferência, então a distância é sempre a mesma. Eu tracei uma lá, mas você pode traçar aonde quiser, o raio é constante. Muito bem, vamos ver algumas coisas interessantes aqui. Dificilmente você vai ver a circunferência sozinha, né? Então, um dos elementos que aparece nos exercícios são retas e segmentos de reta. Então, vamos lá. Essa reta laranja aqui, que eu chamei de reta T, é uma reta tangente à circunferência. O que é a reta tangente? Ela toca, ela não corta que nem essa amarela, ela apenas toca no único ponto que eu chamo ponto de tangência. Tá legal? Qual é a importância desse ponto de tangência? Se você ligar o raio do centro O até o ponto T de tangência, este ângulo aqui é sempre reto, tá? Se ele não for um ângulo reto, se não for 90 graus, se você inclinar essa reta, ela vai cortar em dois pontos. E aí ela deixa de ser uma reta tangente à circunferência e passa a ser uma reta secante à circunferência. É o caso aqui da reta amarela, que eu chamei de reta S, tá? Então, lembrando que reta, ela é infinito o tamanho, né? Infinita, vai embora para lá, vai embora para cá. E observe aqui na secante, cortando em dois pontos, ponto A e ponto B. Com isso fica determinado aqui dentro um segmento de reta. Segmento de reta, lembrando, é um pedaço da reta, tá? Então ele começa aqui no ponto A, termina no ponto B, tá? Esse segmento de reta, ele tem um nome na circunferência, tá? A gente chama este segmento AB de corda, tá? Então, uma corda da circunferência é o que? É um segmento de reta determinado por dois pontos por onde passou uma reta secante. Observa que à medida que eu vou aproximando, olha, a reta do centro, a corda vai ficando maior. E ela vai ser maior do que todas as possibilidades quando passar pelo centro. E aí eu vou ter aqui, olha, a maior corda possível, que equivale ao comprimento de dois raios, um raio para cá, outro raio para lá. Como é que chama isso? Diâmetro da circunferência, tá? Então não confundir, diâmetro é a largura máxima, é o tamanho da maior corda possível, e raio é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Ok, então lembramos o que é uma reta tangente, reta secante, uma corda, ficou determinado, vamos adiante. Observe na figura de baixo, eu tenho aqui a mesma circunferência e desta vez eu representei aqui, desenhei um ângulo com um vértice no centro, a gente chama isso de ângulo central. Qualquer ângulo na circunferência cujo vértice é o centro dela, a gente chama de ângulo central. Observa que o ângulo central cortou aqui, né? Os lados do ângulo cortaram a circunferência em dois pontos, A e B. Então, algo muito parecido aqui, só que não é reta secante. Foi feito de outra forma aqui. De A até B, esse pedaço da circunferência, lembrando que circunferência é todo esse contorno azul, aqui eu pintei de amarelo um pedaço do contorno azul, tá? A gente chama de arco, arco AB, representa assim, olha a diferença.
Segmento AB, aqui o tracinho é reto, é um pedaço da reta, tá? Arco AB, isso aqui é curvo, você faz um arquinho aqui em cima do AB, tá? Está representando um pedaço da circunferência, tá legal? Então esse é o arco AB. E aí muita gente se atrapalha e eu quero que você não se atrapalhe mais com isso, tá? A gente pode se referir ao arco AB de duas maneiras, tá? A gente pode pensar na medida angular do arco, então esse arco pode ser medido em graus, caramba, é mesmo. Porque veja bem, para cada ângulo central alfa, eu tenho um arco diferente. Se eu aumentar o ângulo alfa, eu aumento o arco. Se eu diminuir o ângulo alfa, eu diminuo o arco. Então, eu imagino que um arco de 360 graus seja uma volta completa, tá certo? Se esse meu exemplo aqui, amarelo, fosse um arco de 50 graus, o arco AB azul do lado de lá, tá vendo? Seria 360 menos 50, 310 graus, tá bom? É comum, às vezes, em vez de a gente escrever AB, porque arco AB pode ser esse amarelo como pode ser o azul, né? Quando está desenhado, está representado, aqui está muito claro que o arco AB é o amarelo, né? Mas às vezes não está. Então é comum a gente colocar uma letra qualquer no meio do caminho, qualquer ponto aqui, letra P, por exemplo, e aí eu represento o arco APB, ou botar um X lá, AXB, para saber de que lado que foi considerado o arco AB. Combinado? Muito bem, então eu falei que ele pode ter uma medida angular, tá? A medida angular do arco AB, quando eu quiser me referir ao arco na forma de ângulo, de abertura, é a mesma medida do ângulo central. Então, se o ângulo central mede alfa, eu vou representar assim, medida do arco AB é igual a alfa. Tá? Se o alfa for 50 graus, a medida do arco AB vai ser 50 graus. Tá bom? Muito bem. Quando eu quero o tamanho dele, exatamente o tamanho, olha que legal, eu fiz aqui uma preparação aqui para você. Vamos ver se você entende a diferença agora. Eu não vou me referir à medida do arco, mas ao comprimento dele. Olha só, eu dobrando essa aqui, vou ter exatamente o tamanho do arco. Conseguiu imaginar? Então, esse pedacinho de plástico que eu estou segurando aqui, está do tamanho do arco AB. Se você esticar ele, ele vai ter um comprimento. Está aqui, ó. Comprimento do arco AB. Repare que quando estico os pontos ficam mais longe, né? Então, se eu ligar de A até B, eu tenho uma corda, é um segmento. Ele é menor do que o comprimento do arco, né? Olha, quando está dobrado, tá? É o arco AB. Se eu esticar o comprimento, para medir o comprimento, a régua não é curva. Para você medir o comprimento, você precisa esticar ele para colocar a réguinha ali. Então, você chama de comprimento esta medida, em centímetros, metros, decímetros, o que você precisar, tá bom? E a medida do arco pode ser em graus ou radianos. Você entendeu isso? Tá? Grava bem essa diferença. Quando falar em medida, eu estou me referindo à medida angular, ângulo. Quando eu falar em comprimento, eu estou me referindo a comprimento mesmo, centímetro, metro, unidade de comprimento. Eu vou esticar o arco. Legal? Parece muito banal, você já lembrava, eu imagino que já até sabia de algumas coisas, mas eu estou reforçando por quê? Se você não entender essa nomenclatura, ou se você esquecer, você não interpreta um enunciado e também não consegue entender o que vem pela frente, que é o objetivo da aula de hoje, que é a área, né? A área do círculo e suas partes. Muito bem. Ok, para completar aqui, eu acho que faltou só falar do comprimento da circunferência, né? O comprimento da circunferência é dado por essa formulinha que eu preciso que você decore. 2π raio, 2πr, tá? Pirralho, 2π raio, uma forma de você memorizar, tá bom? Esse comprimento aqui, esse π, sai da onde, né? Na verdade, isso você já deve ter tido, isso é uma aula de resumo, de revisão, então, mas vou só citar, talvez você lembre. Da onde sai esse π, né? Os antigos mediam o comprimento da circunferência de um modo análogo com o que eu fiz aqui, ó, tá? Torcendo, só que eles pegavam uma corda
e davam a volta completa na corda, certo? Aí tem o comprimento da circunferência. Depois esticavam essa corda e mediam, então eles tinham exatamente o comprimento de toda a volta azul. Eles descobriram que ao dividir este comprimento pelo diâmetro, dava sempre o mesmo valor. O que é razoável, né? Porque à medida que você aumenta o diâmetro, aumenta o comprimento, é proporcional. Se você olhar com uma lente de aumento para essa circunferência, uma lente que aumenta ela 2 vezes, são figuras semelhantes. Que aumenta ela 2 vezes, o comprimento aumenta 2 vezes e o raio e o diâmetro também dobram. E esta razão dá um número sempre próximo de 3,14. Percebeu? E como a medida é uma coisa, essa medida é rudimentar, né? Se esticar uma corda, ela tem erro. Então, a gente sabe que não é exatamente 3,14. Em busca do valor exato, se tem várias técnicas, né? Uma delas é você pensar em calcular o perímetro de polígonos, tá? E à medida que o número de lados do polígono vai aumentando, vai tendendo a se tornar uma circunferência. Só que aí é que está, na matemática, por mais que se aumente, você imagina um polígono com 1.200 lados, por exemplo, né? Quase, você não percebe, mas se você aumentar muito isso, você vai ver que tem 1.200 e você pode botar mais lados ali. E cada vez que você põe mais lados, mais esse número vai modificando, tá certo? Então, tem técnicas, são várias, essa é uma delas, e esse valor não é exato 3,14, né? 3,14159, etc. Resolveu-se adotar uma letra π de perímetro, porque ele tem a ver, tem relação com o perímetro da circunferência. Ele é, na verdade, a razão do comprimento e o diâmetro, que por sua vez é 2 vezes o raio. E daí sai a fórmula que o comprimento é 2π raio, tá bom? Bom, historinhas à parte, eu preciso que você saiba isso aqui bem decorado, combinado? Ok. Sabendo tudo isso, vamos trabalhar agora, lembrar como é que se trabalha com radianos, lembra? Você sabe que o ângulo pode ser medido em graus, então a medida dessa abertura pode ser dada em graus, 10, 20, 30, etc. A volta completa corresponde a 360 graus. A meia volta, quantos graus seria aqui? 180 graus, não é isso? Se você vier daqui para cá, ó, você vai ter 180 graus, ok? Muito bem, a volta toda é 360, 180, esse que eu estou olhando aqui deve ter uns 60, mais ou menos, tá? Estou falando aproximado. Muito bem, uma outra forma de medir ângulos, tá? E arcos, lembrando que o ângulo central mede o mesmo valor que o arco, que é a medida angular do arco, né? Eu posso medir esse ângulo que eu desenhei, determinado pelo arco AB, tanto em graus como em radianos. Para isso eu preciso saber quanto mede um radiano. Cara, o que é um radiano? Por definição, um radiano é o arco determinado pelo comprimento de um raio. Radiano significa raio. Então, olha o que eu fiz aqui. Essa circunferência tem um raio do tamanho desse pedacinho de plástico. Olha lá. Esse aqui é o raio. Então, se você girar aqui, você desenha a circunferência, tá bom? O que eu peguei agora? A partir do ponto A, acompanhando a circunferência, eu peguei esta medida de um raio e fiz acompanhar, ó, curvei ela. Ah, olha lá. Tá vendo que aquele L verde, ele mede exatamente esse pedaço de plástico que está na minha mão, que é exatamente esse raio. Então, de novo, aquele arco mede um raio. Então, quando o arco medir um raio da circunferência, vai falar, professor, mas se aumentar a circunferência, vai aumentar o raio e a abertura permanece a mesma. Percebeu? Então, continua cabendo um raio. Por mais que eu aumente, né? Se eu dobrar o raio, o arco vai dobrar, tá certo? Mas continua sendo um raio esta abertura, tá? Que é o ângulo, né? O ângulo é essa área definida aqui dentro até o infinito. Puxa, que legal! Então o ângulo de um radiano está bem representado aqui. Você pegou um raio, torceu, deu certo. Olha nessa aqui. O raio é menor, eu vou torcer, um radiano vai dar mais ou menos aqui. Entendeu?
sempre a mesma abertura. Então, está aqui um ângulo de 1 radiano. Se você transformar esse ângulo de 1 radiano em graus, grava isso mais ou menos que vale a pena, ele dá aproximadamente 57 graus, tá? Dá 57,3, alguma coisa assim, mas aproximadamente 57 graus. Isso é bacana porque te dá uma ordem, né, de grandeza. A gente não está acostumado a trabalhar com radiano, né? Se eu falo para você um ângulo de 90, você imediatamente imagina, né, uma reta perpendicular. Se eu falar para você um ângulo de 30, você tem uma noção. Se 90 é assim, 30 é um terço. Se eu falar um radiano, você não trabalha com isso e não sabe o que é. Então vou te dar duas dicas. Uma, aproximadamente 57. Grosseiramente arredonda para 60. Fica mais fácil, não é? 60 graus. E eu, quando eu preciso desenhar o arco de 1 radiano, eu faço assim, ó, paz e amor. E lá está meu arco, tá vendo? De 1 radiano. Percebe? Muito bem. Como é que eu transformo isso para graus? Olha que bacana, cara. Se você pegar aqui um arco de 1 radiano, você já entendeu. Eu vou descobrir que na volta completa eu consigo colocar ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes e mais um pouquinho. Então ele cabe 6 vezes. 6 vezes esse verde aqui e mais um pouco. Esse 6 e mais um pouco, ele é 6,28. Ele é o dobro do π, é 2π. Por quê? Olha que moleza. O comprimento da circunferência não é 2π vezes o raio? Ou seja, que aqui o raio, 2π vezes o raio significa que o raio cabe no comprimento 2π vezes. O π não é 3,14? 2 vezes 3,14 não é 6,28? Então significa que no comprimento da circunferência, o raio vai caber 6 vezes e mais esse pouquinho. E foi o que você viu eu fazer aqui, né? Olha lá, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes e mais um tantinho que faltou, certo? Então, como é que você transforma radianos para graus e graus para radianos, né? É muito fácil, basta você lembrar que 360 graus correspondem a 2π radianos. Representa assim, rad, tá? E você pode memorizar de outra forma. Se 360 é 2π, meia volta que é 180 é π. Então, você faz menos contas se você gravar nesse formato. 180 graus é π, tá? Dá para fazer até de cabeça algumas coisas, né? Se 180 graus é π, 90 graus em radianos é π dividido por 2, certo? Sempre representando o número de vezes que o raio cabe ali dentro. Ok, por regrinha de 3 você tira tanto de um lado de radianos para graus como de graus para radianos. Muito bem, pessoal. Daqui, então, acho que deu para lembrar da circunferência, lembramos de radianos e estamos ficando prontos para trabalhar com áreas, tá bom? Então, primeira coisa, área do círculo. Repare que eu não falo área da circunferência. Circunferência eu falo comprimento, perímetro. O círculo eu me refiro à área, ou seja, está inclusa aqui a cerquinha, mas toda a parte de dentro, tá bom? Eu gosto sempre de lembrar, perímetro você cerca, você comprou um terreno, você vai comprar a cerca, você vai ter que medir o perímetro. Você vai comprar a grama, vai gramar todo o terreno, você precisa calcular a área, certo? Por exemplo, se você estiver medindo as coisas em metros, comprimento é metro, a área vai ser metro quadrado, e isso vai te ajudar a lembrar, memorizar a fórmula da área e não confundir com a fórmula do comprimento, elas são muito parecidas. Repara, a área é π vezes o raio da circunferência ao quadrado, certo? E o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Observa que eles usam os mesmos elementos, 2, o π e o raio. Aqui tem 2, tem o π, tem o raio. Então olha que legal. O 2 sai daqui, vai parar lá em cima do raio. Decorou as duas. Mas eu não vou lembrar qual que é a área, qual que é o comprimento. Cara, área não é metro quadrado, então πr quadrado tem que ser a área. Sobrou para o comprimento o 2π raio. Tá legal? Aqui é π raio ao quadrado, π raio ao quadrado. Muito bem. Então, tendo o raio
você consegue a área, porque lembrando, π é aproximadamente 3,14. A gente gosta de perguntar, né? Por que não põe logo 3,14, não põe a fórmula que é 3,14 vezes raio ao quadrado, aqui não põe 6,28 vezes o raio, então estamos livres do π. Como disse, é um número irracional, você não tem o valor exato, tá? E o número de casas decimais pode fazer diferença para quem vai usar o resultado, tá? Vamos falar, um paisagista que vai organizar uma praça redonda e precisa lá medir a área ou o perímetro, pode arredondar esse π para 3, por exemplo, que provavelmente ele não vai errar muito na quantidade de grama ou na disposição das árvores, por exemplo, no entorno do parque, tá? Por quê? Porque o parque é uma coisa visual, a árvore não é retinha, exatinha, então essas diferenças, esses erros não vão nos incomodar. Agora, um relojoeiro que está fazendo um relógio daqueles antigos, né, bonitos, cheio de engrenagens, que quer precisão naquele relógio, aquelas engrenagens têm que ser precisas, elas são redondas, provavelmente vai querer usar um valor de π com muitas casas decimais. Então, nós, matemáticos, fazemos o seguinte, entregamos o resultado ao nosso cliente com o π, e ele arredonda do jeito que ele quiser. Tá legal? Então a gente fica carregando esse π até o final dos resultados e a gente só vai adotar que é 3,14 se o enunciado falar, olha, π calcula como 3,14. Vocês vão ver que em alguns enunciados eles até facilitam a vida da gente, colocando π para você arredondar para 3. Considere π igual a 3. E tá tudo bem. Tá bom? Muito bom, legal. Então a área do círculo está definida aqui. Tá bom? Aqui vem então o foco da aula de hoje, dessa aula. Setor circular. O que é o setor circular? Tá? Quando você faz aqui um ângulo central, determinando um arco AB, esta região do ângulo que está interna, está dentro do círculo, tá? E fica delimitada pelo arco AB. Tá vendo que eu estou usando os termos que eu aqui acabei de aprender? Se você não souber os termos, você não entende aqui, tá? Então, delimitado pelo arco AB, dentro do ângulo, eu tenho uma região, uma área, essa área chama-se setor circular. Vamos simplificar? Uma fatia de pizza. Tá legal? Nos interessa, você vai ter exercícios onde você vai ter que calcular a área do setor circular, aqui achurada em branco, tá? Aqui está riscadinho, tá vendo? É essa área. Como é que calcula essa área? Não precisa de fórmula, você vai trabalhar com regra de 3. Ela é diretamente proporcional ao ângulo, tá? Então, se o ângulo for 360 graus, qual é a área? O setor seria o máximo, é o círculo todo. Então, se o ângulo for 360 graus, a área é π raio ao quadrado, é a área do círculo. E se o ângulo for 30 graus, vai ser x, proporcional, regra de 3. Com regra de 3, você mata esta área do setor circular. Tá legal? Agora, quando você define um arco AB, você define também uma corda, né? Olha aqui, aqui eu não desenhei, mas existe uma cordinha, tá? Olha a corda aqui, ó. A corda AB, certo? Essa corda AB divide o meu setor circular em duas partes. Observa que do lado esquerdo você tem uma área triangular, ó, você tem um triângulo. Se eu chamar o centro da circunferência aqui de O, eu tenho o triângulo AOB, certo? Esse triângulo, vale observar, ele é um triângulo isósceles, porque se aqui é raio também, do O até o A e do O até o B, certo? Então ele é um triângulo isósceles e isso vai nos ajudar. Esta região vermelha, que é a área do setor, extraído dele o triângulo, chama-se segmento circular. Tá legal? Grava, porque de repente, num dado enunciado, calcule a área do segmento circular e você não pode falar, não sei o que é isso, tá bom? Então, segmento circular setor circular é a fatia toda, segmento circular, você puxa a corda, é só essa bordinha do lado de cá, tá bom? Como é que calcula a área do segmento circular? Ora, a área do setor você tirou por regra de 3,
A área do triângulo, você vai usar uma das fórmulas que você aprendeu, vai depender dos dados do exercício, e você vai obter a área do segmento circular, fazendo a área do setor menos a área deste triângulo. Combinado? Espero que tenha ajudado você aí a rever essa matéria, e nas próximas aulas aqui muito exercício, tá bom? Obrigado pela atenção.